Agora sabemos as acusações contra o suposto assassino de Charlie Kirk, bem como as principais evidências contra ele e a sentença de morte que ele pode enfrentar se for condenado. Também o ouvimos falar durante sua audiência por videoconferência no final do dia de hoje. Estamos prontos para prosseguir? Sim, meritíssimo. Chamando o caso 2514-3576, Estado de Utah versus Tyler James Robinson. Você poderia dizer seu nome? Let's talk about Tyler James Robinson. Obrigado por estar aqui, Sr. Robinson. Bem, o jovem de 22 anos não disse mais nada. Ele não demonstrou emoção nem muita expressão enquanto as acusações eram lidas. Homicídio qualificado, disparo de arma de fogo com agravante, 2 acusações de obstrução da justiça, 2 acusações de manipulação de testemunhas e a prática de um crime violento na presença de uma criança. A acusação de homicídio qualificado é um crime capital, como explicou o juiz do julgamento, Tony Graff. O réu conscientemente criou um grande risco de morte para outra pessoa, além de Charlie Kirk e do próprio réu. Observe que a condenação por esse crime pode acarretar a pena de morte, ou, de acordo com o Código de Utah 76-3-207.7, uma pena obrigatória de prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional, ou um período indeterminado de no mínimo 25 anos. Bem, o juiz nomeou um advogado para representar Robinson. Ele também concedeu uma ordem de proteção pré-julgamento para a viúva de Charlie Kirk e marcou a próxima audiência para o dia 29. Isso encerrou um dia que começou com os promotores compartilhando novas informações sobre o caso, incluindo uma série de mensagens de texto entre Robinson e seu colega de quarto, que, segundo documentos judiciais, está em transição de masculino para feminino, e as autoridades dizem que eles também tinham um envolvimento romântico. Agora, os promotores dizem que essas mensagens foram enviadas após o tiroteio em 10 de setembro. Citando agora: "Largue o que você está fazendo. Olhe debaixo do meu teclado." As autoridades dizem que seu parceiro encontrou um bilhete que Robinson havia deixado e nele estava escrito, abre aspas, "Tive a oportunidade de eliminar Charlie Kirk e vou fazer isso." Mais mensagens de texto agora em resposta a esse bilhete. Os promotores se referem ao parceiro como o colega de quarto. O colega de quarto disse: "O quê? Você está brincando, né?" Robinson: "Ainda estou bem, meu amor, mas estou preso em Oren por mais um tempinho. Não deve demorar muito até que eu possa voltar para casa, mas ainda preciso pegar meu rifle. Para ser honesto, eu esperava manter isso em segredo até morrer de velhice. Sinto muito por te envolver." Colega de quarto de Robinson: "Não foi você quem fez isso, né?" Robinson: "Fui eu, me desculpe." O colega de quarto: "Achei que tinham pego a pessoa." Robinson: "Não, eles pegaram um velho maluco e depois interrogaram alguém com roupas parecidas. Eu tinha planejado pegar meu rifle no meu ponto de entrega logo depois, mas quase todo aquele lado da cidade foi fechado. Está quieto, quase dá para sair, mas tem um veículo rondando." Colega de quarto: "Por quê?" Robinson: "Por que eu fiz isso?" Colega de quarto: "Sim." Robinson: "Eu já tive o suficiente do ódio dele. Certos ódios não podem ser negociados. Se eu conseguir pegar meu rifle sem ser visto, não terei deixado nenhuma evidência. Vou tentar recuperá-lo de novo. Espero que eles já tenham ido embora. Não vi nada sobre eles terem encontrado." E depois, mais tarde, os promotores dizem que o parceiro de Robinson perguntou, abre aspas, "Há quanto tempo você está planejando isso?" Robinson: "Um pouco mais de uma semana, eu acho. Consigo chegar perto, mas tem uma viatura estacionada bem ao lado. Acho que eles já revistaram aquele local, mas não quero arriscar." Segundo os promotores, Robinson escreveu depois, "Apague essa conversa", acrescentando mais tarde, Robinson: "Não fale com a imprensa, por favor. Não dê entrevistas nem faça comentários. Se algum policial fizer perguntas, peça um advogado e fique em silêncio." Muita coisa para abordar na próxima hora. Para começar esta noite, o correspondente nacional sênior da CNN, Ed Lavandera, está no campus da UVU em Oren, Utah, onde ocorreu o assassinato. Então as autoridades parecem confiantes de que tem essa confissão. Está claro para você quais são as dúvidas que ainda restam esta noite? É difícil imaginar de quanto mais evidência eles precisariam para provar que Tyler Robinson estava por trás de tudo isso. De acordo com, você sabe, todas as mensagens de texto que você acabou de ler, lembre-se de que também há mensagens depois em um chat do Discord que, segundo a reportagem do Washington Post, o Robinson enviou para um grupo nesse chat, basicamente dizendo que tinha mais notícias, que ele foi quem realizou o tiroteio na UVU ontem.
E também há, de acordo com os investigadores, evidências de DNA encontradas no rifle e em uma toalha, e uma chave de fenda que foi encontrada naquela área arborizada próxima ao campus. Mas, você sabe, durante tudo isso, Anderson, você observa a mentalidade desse suspeito, e Tyler Robinson, nos minutos após o tiroteio, ele estava mais preocupado em recuperar a arma que ele havia deixado na floresta. Este é um dos textos que ele enviou para seu colega de quarto, de acordo com os promotores aqui. Citação: estou preocupado com o que meu velho faria se eu não trouxesse de volta o rifle do vovô. Me preocupo com as impressões digitais. Tive que deixá-lo em um arbusto onde troquei de roupa. Não tive capacidade ou tempo para trazê-lo comigo. Talvez eu tenha que abandoná-lo e torcer para que não encontrem impressões digitais. Como diabos vou explicar para o meu velho que perdi isso? Então, essa mensagem aparentemente foi enviada logo após o tiroteio de Charlie Kirk. E, apesar desse ato horrível, ele estava mais preocupado em conseguir recuperar esse rifle de família, esse objeto de valor sentimental, para levá-lo de volta para sua casa no sudoeste de Utah. E quando ele vai estar novamente diante de um juiz? Ele teve a primeira audiência hoje, onde foi informado sobre seus direitos. O juiz disse que em 29 de setembro ele comparecerá ao tribunal para uma audiência preliminar, onde as evidências de causa provável serão apresentadas. Então, o juiz determinará se há provas suficientes para prosseguir com o caso. Ele também receberá um advogado nomeado pelo tribunal. O juiz disse hoje que ele é indigente e se qualificaria para um advogado nomeado pelo tribunal. Um advogado que seja capaz de lidar e esteja apto a conduzir um caso de pena de morte, porque os promotores aqui em Utah insistem que continuarão e já apresentaram uma moção para buscar a pena de morte neste caso. Ed Levandeiro, muito obrigado. Juntando-se a mim para analisar a investigação estão o analista-chefe de inteligência da CNN, John Miller, a ex-promotora federal Donia Perry e a ex-profiler do FBI e diretora de ciência forense Mary Ellen O'Toole. Donia, mencionamos esta mensagem de texto. O suspeito diz que certo ódio não pode ser negociado. Isso certamente parece indicar um motivo. Sim, quero dizer, como ex-promotora federal e estadual, você não poderia desejar uma prova melhor do que a que o Ed acabou de apresentar. Isso é uma quantidade enorme de provas. É enorme, quero dizer. É um pacote embrulhado para presente com laço e tudo. Não é apenas uma confissão. Ele disse, me desculpe, você sabe, a pessoa que fez isso. E então ele apresentou um motivo. Ele realmente disse, como o Ed relatou, sabe, há ódio demais. E ele também forneceu evidências significativas de planejamento e também de encobrimento. E como o Ed disse, não há evidências de remorso ali, nem de preocupação com a pessoa que foi morta ou com os transeuntes que poderiam ter se ferido. Parece que ele estava mais preocupado com sair dessa situação e com as consequências dentro da própria família. Então, sim, do ponto de vista do promotor, não me surpreende que esse promotor do estado de Utah tenha buscado a pena de morte. Certamente há muito foco, muita análise, muita pressão. E os fatos, se há uma acusação de homicídio qualificado, os fatos certamente apontam para isso e as evidências certamente corroboram. E Mary Ellen, quero dizer, estou curioso para saber o que você achou do que ouvimos do suspeito hoje. Obviamente só disse o nome dele na audiência. Mas naquela troca de mensagens com o colega de quarto da parceira dele, o que mais te chamou a atenção? Bem, veja, ouvindo e lendo as mensagens dele, eu ficava voltando à frase que você acabou de mencionar, que foi: o ódio não pode ser negociado. É uma afirmação estranha de se fazer. E enquanto eu lia, fui relembrando declarações que revisei ao longo dos anos quando ainda estava no FBI. A forma como isso é dito quase parece que ele está dizendo: eu não tive escolha porque não havia como negociar. Então tenho certeza de que os investigadores vão analisar isso. E o que isso significa? Certamente me sugere que ele estava se sentindo de certa forma desesperado para lidar com essa situação de uma maneira extremamente inadequada e letal. E eu acho que isso é consistente com a personalidade dele, que parece ser quase desprovida de qualquer emoção, especialmente em relação à vítima. Ele não faz referência à vítima,
Ele não fala sobre o Charlie, ele fala sobre a mãe, fala sobre o velho, entre aspas, e como o pai vai ficar chateado com ele. Então é uma expressão emocional muito estranha de quem ele é, e isso pode ser consistente com ele. E acho que vimos isso hoje no tribunal também. Não houve emoção, e ainda assim aqui está um jovem enfrentando a pena de morte. Então eu acho que a parte emocional dele é uma grande parte do que motivou isso e o que veremos no tribunal. E as pessoas vão tirar muitas conclusões precipitadas, mas há muitas pessoas neste mundo que emocionalmente não manifestam emoções como você e eu. Elas são